Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma aula de probabilidade estatística aplicada às ciências agrárias. Tá? Hoje nós vamos dar continuidade, né? Na aula passada, ontem, nós terminamos o capítulo 1, basicamente, que é tudo o que nós precisamos saber sobre números. Terminei com aquele algoritmo significativo, aquelas coisas lá, notação científica, que é a última parte de se escrever, que você vê que aquilo lá misturou tudo que a gente viu, né? E a partir de agora as coisas vão começar a ser mais assim. Bem, o que nós vamos começar a ver hoje é um negócio chamado distribuição de frequências. Tá? Distribuição de frequência vai ser uma tabela que nós vamos fazer. Essas tabelas, elas vão ser necessárias para você montar o Instagram, tá? Gráfico de polígonos, de ogivas e outras coisas. Mas a base dele, a chave do capítulo, é essa distribuição. Porque a partir dessas distribuições que nós iremos prever modelos que vão ser usados com a estatística depois. Porque até agora o que nós vimos, né, todos os gráficos que eu falei agora, gráfico exponencial, certo? É isso aqui. Se você ouvir em qualquer lugar, tá, um gráfico desta forma representa, dessa forma que eu digo contínuo, não tem ponto nenhum nele, tá? Representa dados reais, a fonte que você está lendo está errada, tudo bem? É impossível os dados reais serem contínuos, tudo bem? Por que é impossível? Porque, para ser contínuo, nós precisaríamos de infinitos números. Como o ser humano é um ser finito, né, limitável, ou melhor, limitado, nós não conseguimos fazer infinitas medidas. O que vai acontecer é, você vai ver pontos soltos. Certo? Dá para ver direito? O que são pontos? Tá? Esses pontos, ao redor de uma determinada curva, eles vão representar os dados reais. E a curva vai ser a modelagem matemática para a coisa, para o que você está medindo. Tudo bem? Então, nós vamos começar a construir essas coisas. Lembre-se que para construir gráfico, nós precisamos de tabelas. Aquelas tabelas que eu fiz quando eu fiz o cálculo da exponencial. Você tem que ter o valor e calcular e ver o que dá. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, depois que nós já coletamos o dado, tá? Quando nós temos os dados e vamos começar a fazer a nossa análise, nós temos um procedimento. Existe um procedimento, uma logística também, de como coletar esses dados. Nós vamos ver isso quando nós formos falar de amostragem mais na frente. Então, a amostragem para a gente vai ser uma coisa futura, para nós não nos interessa aqui, porque os dados que nós temos, nós fizemos, já tem a amostragem lá que foi feita, e aí a gente vai só colocar os dados coletados. A gente não sabe como é que esse dado foi coletado, tá? De que forma, como foi escolhido. Então, a primeira coisa que temos, os dados brutos, certo? Dados brutos são os dados que não receberam nenhum tratamento específico. Tudo bem? É chamado o dado cru, certo? Então,
depois que você tem os dados, esses dados eles são números. Podem ser números. Certo? E, tecnicamente, não há ordenamento nenhum, não tem nada aí. Então, nós temos que começar a tratar esses dados. Aí vai entrar o conceito de rol e amplitude. Dados. Certo? Nós vamos ter o rol e vamos ter amplitude de dados. Primeiro, o que é o rol? Rol vai estar relacionado à organização. Certo? Ou seja, partindo do dado bruto, você vai organizar. Você pode organizar dados como esse de duas formas. Ou você coloca de forma crescente, certo? Ou você coloca de forma decrescente. Tudo bem? Então você vem do menor para o maior número, do maior para o menor. As duas formas estão certas de fazer, não há problema se você quiser expressar de uma forma ou de outra. Só que convenhamos, como nós vamos trabalhar coisas em cima de eixos perpendiculares, tipo o plano cartesiano das funções, só que aqui vai ter outro nome chamado histograma, ou função densidade de probabilidade mais na frente. Então, é natural colocarmos na ordem crescente. Tá? Só porque é mais natural, não quer dizer que o outro lado está errado. Tudo bem? E a amplitude dos dados, né? Alguns livros chamam amplitude total dos dados, certo? Ou amplitude de dados. Se você está pegando todos os dados, só desses dados aqui, a amplitude, eu vou representar assim, A maiúsculo T, que vai significar amplitude total de dados. Então, só vai para valores que estão aqui dentro. Só que não é qualquer valor, são dois valores específicos. Você vai pegar o valor máximo e vai subtrair o valor mínimo. Certo? Tudo bem? A depender do que você está fazendo, essa amplitude, ela tem uma unidade de medida. Que você é obrigado a especificar. Se isso aqui a princípio só são números. Não estou dizendo se é volume, se é massa, certo? Se é tempo, se é carga elétrica, se é número de paciente. Não estou falando nada. Quando a grandeza tiver a sua unidade de medida, quilograma, segundo, hora, dias, meses, né? Essa unidade de medida, tá? Você tem que colocar um valor. Então, se aqui fosse, qual é a amplitude dos dados daqui desses números que eu coloquei? O maior número, 700 menos 0. Então, a amplitude de dados é 700. E isso é um parâmetro, né? A gente vai discutir mais sobre essas coisas no próximo capítulo. Não é o melhor parâmetro para estimar as coisas, mas é o parâmetro principal para você construir a sua distribuição de frequência, consequentemente, o seu histograma, o seu diagrama de polígonos. Tudo bem?
importante isso aqui. Ok? Depois disso, né, é que nós vamos falar basicamente de distribuição de frequência. Né? Olha. Vamos ter aqui. Eu estou olhando para cá para eu fazer a ordem no livro, tá? Tem uma ordem aqui só dos tópicos que eu estou fazendo. Senão, se eu for depender da minha cabeça, eu posso trocar. Então, para deixar igual no livro, que agora está saindo do livro as coisas. Vou deixar assim. Então, nós temos diagrama de frequência, distribuição de frequência. Beleza. Eu vou usar um exemplo que o livro fez, só da frequência, e vou dizer os elementos que tem para a gente fazer. Tá? Esse que é a parte chata da estatística. Você tem que fazer alguns desenhos. Então, lá no livro, lá, é a tabela 2.1. Altura. Sem estudante. Do sexo masculino de uma determinada universidade. Eu vou salvar espaço. É limitado. De uma determinada universidade. Lá no caso, a gente chama XYZ. Por isso aí não me interessa. Beleza, acho que dá para todo mundo, né? Certo? No futuro, nós vamos trabalhar com a porcentagem que ele está falando aí. O professor Spindler, tá? Ele usou essa distribuição dessa forma, não é à toa. Perceba que existem 100 pessoas que participaram da pesquisa. Isso significa que quando a gente for fazer a porcentagem, esses números aqui já vão representar as suas respectivas porcentagens. Porque porcentagem significa uma parte em 100. Cada parte desse aqui é uma parte do 100. Então, não tem que fazer a conta, o resultado é direto. Não é todos os exemplos
esse é um exercício resolvido do livro, tá? Por isso que eu estou dando ênfase, que eu falei que quando você for ler qualquer livro, você primeiro faz os exercícios resolvidos e procura entendê-lo, por que ele está fazendo isso, certo? O livro, originalmente, é escrito em inglês, tá? Ele é professor lá nos Estados Unidos de Spiegel. E a unidade de comprimento dos Estados Unidos é feet, tá? Não é centímetro, certo? O feet é um pouco maior do que o centímetro, né? É chamado de pés, né? Os pés, tantos pés. Então, esses números aqui, se alguém eu não consegui achar esse livro em português na internet grátis, né? Mas eu tenho ele, eu consigo ele em inglês. E se você for ver em inglês, não são os mesmos números que estão aqui. Tudo bem? São outros números. E quando você vai fazer a tradução do livro, você coloca para centímetro, você já comete um erro nessa transformação de unidade. Porque não é uma medida exatamente, tá? Ela tem determinadas precisões. Então, eu só estou falando isso aqui para vocês entenderem a gravidade da coisa quando nós estamos tratando de dados. Até para traduzir um livro, né? De estar usando um sistema de medida, você comete erro. E você comete também erro na parte de tradução. Deixa eu ligar aqui, ó. Certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos olhar para os números e percebemos uma coisa. Eles são números exatos. Em que sentido? Não tem vírgula alguma coisa. Tudo bem? Não tem nenhuma vírgula. Então, significa o quê? Quando nós temos um número desse jeito aqui, significa que a vírgula está aqui. A gente não vê. Se eu tivesse um zero aqui, nós teríamos a certeza de uma parte em 10. Certo? Quando você está tratando o número desta forma, lembra dos critérios do arredondamento. Esse número aqui, como tudo a gente comete o erro dele, né? Vai estar aqui, ó. Certo? Essas coisas o livro não fala, tá? Explicitamente. Isso que eu estou falando. Ou seja, você tem um erro associado aqui, né? 0,5 para mais e para menos. Perceba que não aparece aqui. Porque se aparecesse aqui, o erro seria de 0,05. Aqui o erro é de 0,5. Se você fizesse isso aqui, ó. Certo? Escrever dessa forma o número que você quer, está dizendo que ele está compreendido nesse intervalo. Então, a estatística vai te dar justamente isso. Isso aqui é o número que você quer, isso aqui é o teu estimador de erro. Quanto menor o teu estimador de menor o teu erro, mais confiável é a tua medida. Então, essa medida aqui, ela não é tão confiável, porque o erro dela é grande. Certo? Na parte de 10 é um erro grande. Tá? E a depender do que você está fazendo, é um erro gigante. Para o caso da tabela aqui, não tem muito problema. Então, qual é a moral que a gente tira daí? Tentem, quando você calcular algumas coisas, os parâmetros que nós vamos falar aqui, não colocar vírgula alguma coisa, porque você não vai ter certeza. Tenta escrever as coisas com os números inteiros mesmo. Tá? Isso você tem que prestar atenção. Agora, bora para os conceitos que temos. Certo? Isso aqui já é o resultado final da análise que a gente vai fazer. A gente tem que construir algo parecido com isso. Então, a gente vai ter o que nós estamos medindo no lado, certo? E aqui o número de medidas
E a gente encontrou para cada intervalo desse. E o que vai nos guiar é a quantidade total. Então, se você for fazer a conta, e na hora que eu tiver corrigido, ou quando eu tiver corrigido o seu dado, se ele somar esses números e der um número diferente de 100, o que você fez está errado. Por quê? Porque a pesquisa foi feita por 100 pessoas. Então, você tem que ter exatamente 100, que é o número de coisas que participaram da tua análise. Então, o número da tua análise, uma vez que você define, ele se torna fixo. E ele vai ser o seu guia para você evitar erros. Tá? Olha, essas partes aqui, ó, cada negocinho desse aqui, tá? Não é isso. É chamado classe ou categoria. Tudo bem? Cada coisinha desse, cada linha que nós temos aqui, nessa parte aqui, toda, a linha toda, está representando categoria. Categoria de quem? De altura. Que está entre 151 centímetros e 158 centímetros. Então, isso aqui é um tipo de categoria de altura. Aqui é a segunda, terceira, quarta, quinta. E por aí vai. Tudo bem? Depois, né, tem dois. Classe. Ou categoria. É isso aqui. Depois que nós temos classe e categoria, tá? Nós temos intervalos e limite. De quê? De classe. Se ele estiver aqui dentro da parte de distribuição de frequência. Certo? O que é um intervalo de classe? É a diferença entre esse número e esse aqui. Está no intervalo. Tudo bem? Esse número e esse é um intervalo de classe. Tá? Esses números aqui, eles são chamados de limite. Limite de quem? Está se referindo da classe. Limite da classe. Certo? Essa ideia, ó, alguns livros, no livro que eu indiquei, eles fazem assim. Existem livros, como o que tem aqui na biblioteca, que é... Esqueci a autora, mas é um livro pequenininho que é Estatística Aplicada a Ciências Biológicas. Eu tiro até um dos exercícios de lá, só que eu não lembro o nome. Eu não gosto da teoria dele, eu gosto só dos exercícios. Faz assim. Para mostrar intervalo. Perceba, esse intervalo é o intervalo da matemática. Você já viu o intervalo acima do ensino médio? Né? Com esse negócio assim ou assim? Certo? Quando está escrito assim, significa que o número começa, a classe começa aqui e termina aqui. Se tiver escrito assim, representa a mesma coisa. Se tiver escrito assim, representa a mesma coisa. Se tiver escrito assim, não representa a mesma coisa. Aqui significa que todos os números maiores que esse 1,151, todos os números menos esse fazem parte da classe. Ou seja, você está garantindo que as suas medidas estão lá dentro.
Tudo bem? É a mesma coisa também de fazer aquela bolinha lá do ensino médio pintada, certo? E fazer isso aqui. Isso aqui você está dizendo isso. Se você pega o outro aqui, uma bolinha, tá grande para vocês verem. É dado por isso aqui. Tá? O livro só fala isso aqui. Eu já estou falando dos outros porque eu não sei quais são os livros que vocês estão estudando, que vocês conseguiram pegar para estudar. Eu não acessei a biblioteca virtual, que está disponível. E provavelmente eu nem vou. Então você tem que tomar cuidado com isso. Então quando você pegar um livro, você vai ver a anotação que ele está usando. Tá? Pode haver combinação. Esse aqui é chamado intervalo fechado, e isso aqui desse jeito é chamado intervalo aberto. Então, o intervalo pode ser fechado no número e aberto no outro. Tudo bem? Esse número aqui, o menor número da classe, é chamada limite inferior da classe. O maior número é chamado limite superior da classe. Tudo bem? Agora, vamos ver uma coisa chamada limite reais. Vou botar até assim, para chamar mais atenção. Os limites reais de quem? De uma classe, estamos falando tudo de classe já, uma vez que eu falei de categoria, classe, tá? Eles não, obviamente, eles não são esses aqui, porque senão não teria sentido, né, falar com os limites reais. O que é limite real? Quando você tem um número, né, principalmente estatística, você não consegue dizer exatamente quanto vale esse número. O que você consegue fazer é escrever um número qualquer, mais ou menos, vou botar até N aqui para não mostrar que é variável, porque são números que você conhece. Tá? Você tem um estimador de erro. Então, o que isso está dizendo? Que você está garantindo que esse número está dentro desse intervalo. Então, o que você vai ter no final é um intervalo de confiança. Certo? E, geralmente, a gente vai ver mais lá na frente, que é 3 sigmas, para coisas que a gente já conhece. Por exemplo, experimentos de física, que vão detectar coisas que ninguém nunca viu, eles querem pelo menos 5 sigmas. Tá? Que é 3 vezes o sigma vai ser o primeiro estimador, que é o desvio padrão. Vai ser o intervalo, 3 sigmas significa que é 3 vezes maior do que o intervalo do desvio padrão. Então você tem mais certeza que o dado está lá. E se você tem 5 sigmas, você tem muito mais certeza disso aí. Tudo bem? Como é que você calcula os limites reais das coisas? O livro ensina, eu falo o jeito que eu faço. A gente está falando do jeito prático. Se você quer saber quanto é, você vai pegar esse cara aqui, vai somar com esse e vai dividir por 2. Tudo bem? O que está acontecendo aqui, a gente vai ver no Instagram, toda medida que você faz em cima de uma reta. Todo número que você viu, ele não existe em um lugar qualquer. Ele existe numa entidade matemática chamada reta. Se é número real, ela está na reta real.
Tá? Então, é uma reta mesmo, como está dizendo. Certo? Então, ó, imagina que nós temos esse número. Certo? Aqui é a altura do sentido. Estou apertando uma régua, estou tomando cuidado de colocar a unidade. H é porque a altura em inglês é height. Então, usa-se notação inglesa. Tá? H. Pode ser maiúsculo ou minúsculo. Eu quis colocar maiúsculo aqui, porque todas as variáveis do livro que vão aparecer é maiúsculo. Então, estou seguindo a notação do livro. Para não ter aquele problema. Mas será que é diferente? O livro está sendo escrito desse jeito? Então, eu vou tentar escrever o mais próximo possível do livro que eu indiquei. Tá bom? Bem, eu já falei no começo que o número 2 tem um erro associado de 0,5. Tudo bem? Então, significa dizer que esse número aqui, como não tem vírgula, ele tem a mesma precisão de 2, de 1, de 3, de 4, de 5. Eles são exatos. Né? Não tem nenhuma parte fracionada. Então, existe uma partezinha dele aqui. Ó. Certo? Vou botar aqui. E existe uma partezinha dele para cá. Lembra? E esse número está no intervalo. Esse número, menos 0,5, que vai colocar para cá, vai ficar. Esse número aqui vai ter um número. Aqui vai ter um número que vai ser isso aqui. Né? Aqui seria esse aqui, vírgula 5. Só que perceba que essa parte aqui, ela já está dentro do intervalo. Então, o meu limite superior, o meu erro superior, aqui, não importa, porque o erro superior cai dentro do intervalo da classe. Então, eu não preciso levar em consideração esse cara aqui. Quando eu vou fazer aqui tem outro número, que é 1,5, 8,5. E aqui, na mesma distância, meio, vai ter um outro número. Vai ter um outro número. Tá preto e azul. Certo? Aqui é a medida que você mediu na pessoa. O valor mínimo e o valor máximo. Aqui, ó, o erro máximo daqui está aqui. E o erro mínimo desse aqui, que é 7,5, está aqui dentro. Então, o erro daqui não nos importa, porque, de novo, ele está dentro do intervalo, dentro da classe. Então, ajeita tudo lá dentro. Então, para cá, o que interessa é somente o erro superior. Tudo bem? Essa coisa aqui, ó, está bem aqui, são chamados limites reais de classe. Então, o limite real de uma classe, ele vai te dar, né? Ou melhor, ele vai levar em consideração o erro associado na medida. Quando você for fazer seu tratamento de dados, você tem que ter o máximo de atenção para não fazer com que limites reais de qualquer classe coincidam com algum dado
que é para não gerar ambiguidade. Tudo bem? Para não gerar ambiguidade. Bem, como você pode, mais na frente a gente vai ver, né, que nesse capítulo, que nós vamos fazer histogramas. Tá? Histogramas é pessoal. Tudo bem? Você pode escolher como vai fazê-lo. Você pode fazê-lo usando os limites de classe normal, sem citar nada de real. Tudo bem? Ou você pode usá-lo colocando os limites reais. Se você sabe, se você entende bem essa diferença, você vai ver que os histogramas que levam em consideração os limites reais, eles vão ser um histograma um junto do outro. E os que não levarem vão ser diferentes. Por que ele vai ser diferente? Porque não tem um ponto comum entre o limite superior dessa classe com o limite inferior dessa classe. Ele tem uma diferença, né, de 1. Então, por exemplo, você está pegando aqui certo? Você está pegando aqui. Continua. Tá? Mas isso aqui é uma classe, isso aqui é outra classe. Perceba que isso aqui é o limite superior da primeira classe, isso aqui é o limite inferior da segunda classe. Não há correlação nenhuma entre eles na hora que você já viu de frequência. Você tá vendo aqui que tem diferença. Se você optar por fazer as coisas usando os limites reais, a gente já não viu que o limite daqui superior real não é esse? Então ele está aqui é 1, ele vai andar aqui, a metade. Então os números que tiverem de 0, 1, 2, 3 e 4 vão estar para cá, vão ser considerados para essa classe, né? Para esse lado. E os que tiverem 5, 6, 7, 8, 9 vão estar relacionados para cá. Então você vê claramente a distinção disso. Tudo bem? Alguma dúvida? Bem, você tem uma outra definição. Amplitude, eu mudei. Okay. Amplitude de intervalo de classe. Se você quiser fazê-lo usando os limites reais, então você teria que pegar esse, falando da primeira classe, menos o último lá que ficou aqui, 150,5. Você faz a diferença. Para esse caso aqui, que nós temos essa precisão, essa diferença de amplitude, quando você pegar ela, ou
que é a diferença de amplitude da classe específica, ou essa outra, e em relação a essa outra real, vai ter a diferença de uma unidade. Tá? Eu estou especificando bem isso porque o que vai acontecer? Eu não faço os meus cálculos estatísticos exatamente igual a que o professor Spiegel faz. Primeiro que eu não aprendi estatística usando o livro dele, então eu não posso requerer fazer igual a ele, porque ele não foi o meu professor. Certo? Ele me ajudou em muitas outras coisas, mas nessas coisas não. Então eu não posso falar isso. E o que vai acontecer? Quando vocês estiverem fazendo as celebrações, se fizerem isso daí, algumas pessoas vão ver, como é que você fez? Como é que você fez? Aí, eu fiz assim. Mas está diferente do meu. O fato de estar diferente do seu não vai significar que o seu está errado. Por isso eu estou sendo bem enfático e estou dizendo que esses tipos de construção são de cunho pessoal. Até a quantidade de categorias que você vai fazer para uma determinada quantidade não é a mesma. Alguém pode querer fazer com mais ou querer fazer com menos. Então, cada pessoa vai fazer. Claro que quanto mais categorias você tiver, melhor é, em geral. Mas também é mais trabalhoso fazer. Então, você tem que balancear, certo? Aqui nós estamos fazendo um curso para nós aprendermos a mexer com isso. Então, lembre-se, o tempo da avaliação, apesar de ser 24 horas, mas é um tempo limitado. Se você quiser usar mais precisão do que deve, pode ser que não dê tempo de você resolver tudo. Então, você tem que saber jogar. Isso mesmo que quando você está numa empresa, o cara está te dando um dado, você vai ter que tratar o dado, aí você tem um pouco tempo. É lógico que você não vai fazer uma análise estatística tão rebuscada, porque você não tem tempo para isso. Aí você vai fazer a melhor que você pode naquele tempo. E vai apresentar o dado da melhor forma possível. Então, fiquem atentos que nem todo mundo vai fazer igual, e eu vou fazer um exemplo aqui, pontuando justamente isso. Eu vou fazer do jeito meu e vou falar do jeito que o livro faz. Apesar do livro não explicar por que ele faz assim, eu vou explicar por que ele faz assim. Tudo bem? Aí vocês escolhem ou fazem outro intermediário entre o meu e do livro ou qualquer outra referência. Não importa o que vocês forem fazer, eu vou saber se está certo. O primeiro parâmetro que vai dizer que está certo é que quando você separar as categorias, os números que vão estar em cada ponto aqui, tá? Não pode passar do número de observações que vocês tiveram. Esse é o primeiro ponto. Tudo bem? Segundo ponto, a precisão que você vai colocar os seus resultados não pode ser maior do que a precisão do que você tem aqui. Então, nos seus dados, não é interessante colocar o número vírgula alguma coisa, porque você não tem precisão suficiente para isso. Isso caracteriza adulteração de dados, e está errado. Certo? Por isso que a gente falou aquele negócio de número, logaritmo significativo, aquele negócio toda hora passada. Tudo bem? É bem chato essas coisas, mas são ordem que nós temos que fazer. Tudo bem? Outra aqui. 2, 3, 5. Ponto médio. Ponto médio de quem? Da classe. O que é ponto médio da classe? É você pegar esse número, somar com esse e dividir por 2. Certo? Eu fiz isso, mostrei isso quando nós encontramos o x do vértice da função quadrática. Lembra? Então, como é que calcula média de duas coisas? É a média que todo mundo sabe fazer. A média de duas coisas é uma medida mais a outra dividida por 2. Certo? Esse é
um ponto. Tudo bem? Certo? Então, toma cuidado. Agora, uma pergunta. Como é que você vai saber, quem vai te dizer o quanto de categorias você vai ter que fazer em alguma coisa? Né? A resposta vai ser depender do dado. Tudo bem? Mas assim, é depender do dado de uma forma aleatória? Não. Existe uma forma de se fazer isso. Certo? Essa amplitude de intervalo real, e tem uma outra amplitude, que eu acho que eu não falei aqui, que é chamada amplitude de dados. Tá? Amplitude de dados. O que é amplitude de dados? É você pegar o maior valor do dado encontrado e subtrair do menor. Por que amplitude de dados? Porque você está pegando exatamente dos dados, sem tirar e nem pôr nada. Tudo bem? E o que é que... E aqui, se você colocar amplitude do intervalo de classes, limite real, você não está pegando o número que você mediu. Você está pegando o número que você mediu, mais o erro associado a ele. Então, você está trazendo para dentro. Os pontos médios vão servir como parâmetro, porque lembra de função? Você tem um x, você tem um y. Aqui na estatística é como se você tivesse, isso aqui fosse o seu x1. Esse x1 não é um ponto, certo? Mas é um intervalo, ou seja, tem infinitos pontos. Matematicamente tem infinitos pontos entre aqui e aqui, mas você não tem infinitas medidas. Então, o que você está fazendo? Você está pegando amplitudes entre 151 e 158 e agrupando. Para esse caso específico, quantas medidas estão dentro dessa categoria? 5. E esses números aqui são chamados frequência de classe, já que eles estão associados a cada uma da classe. Então, nós não vimos os dados brutos aqui. O livro não mostra dado bruto para isso. Tudo bem? O que ele dá já é essa tabela organizada e vai explicando os conceitos a partir dela. Tudo bem? Então, eu mantive da mesma forma. Senão ia dar bastante trabalho para você fazer isso, e não necessariamente você ia dividir em 5 partes, como aqui. Tá? Então, é o seguinte, como no futuro a gente vai querer pegar esses intervalos e representar por histogramas, e esses histogramas, no futuro, quando tiver teoria de probabilidade, fazer as coisas lá, a gente vai querer colocar modelos matemáticos de função, né? A binomial, a normal e a de Poisson, para começar. Então, o binomial normal, ou gaussiana, e de Poisson, são funções bem comportadas. São funções belezinhas, tá? Só que, lembre-se, a definição de função é um número do domínio tem uma imagem. Então, o ponto médio, ele vai servir como característica da classe que você vai dar. Aí você vai associar o ponto médio ao número 5. Então, por isso que a gente vai calcular o ponto médio. Aí você vai ter um ponto e isso aqui. Não estou dizendo que os 5 que estão aqui está tudo dentro do ponto médio. Não. Nós cometemos erro quando nós fazemos isso. Então, a estatística vai nos ajudar a diminuir esses erros. Por isso que eu falei, quanto menor o intervalo, menos erro você comete. Que erro é esse? É um erro chamado erro de grupamento. Quando você vai colocar coisas diferentes numa mesma categoria, você comete erros. Tudo bem? Existem erros
que podem ser evitados e existem erros que não dá para ser evitados. Tudo bem? Nós temos que saber lidar com isso. Tá? Se a gente conseguisse não ter erro, né, uma televisão não queimaria, um avião não cairia, e por aí vai, seria um mundo ideal. Né? Certo? Beleza. Alguma dúvida de como faz as coisas? Bora fazer um exemplo agora. Certo? Eu vou compartilhar uma tela com vocês, eu não vou ver se alguém escrever aqui, então, por favor, fale ao microfone. Certo? Estão vendo aí? Tudo bem? Ó, vocês vão ver que é uma coisa trabalhosa de se fazer. Tá? Separar dados é horrível. Uma canseira doida. Mas tem que fazer. Prometo que eu não vou fazer com muitas coisas. No máximo 50. Aí é 40. Já leva um tempinho. Bem, olha só. A tabela a seguir apresenta os... Eu tirei esse exercício aqui do livro, tá? Como eu falei, existem erros de tradução, né? Primeiro erro de tradução. Tá aqui, ó. Apresenta os pesos. Pesos é um erro de tradução. De estudantes do sexo masculino de uma universidade estadual com arredondamento para o quilograma. Construa a distribuição de frequência. Basicamente, o que nós vamos construir aqui, pegar todos os dados, e vocês vão ter que ficar com esses dados, porque na próxima aula a gente vai construir histogramas a partir deles, tá? Então, primeiro, qual é o erro de tradução? Peso não é massa. Peso não é massa, tá? Então, ele não é quilograma, peso é força. Então, isso aqui era para ser massa corporal. Então, isso já é um erro. Né? Então, beleza. A primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a amplitude total de dados. Certo? Então, para isso daí, nós vamos ter que olhar qual é o maior número que aparece aí e vamos subtrair do menor número, certo? Quando você olha, você vê que o maior é 91, certo? O maior é 91. O menor vai ser o quê? 59. Quilogramas. Certo? Tudo bem? Essa diferença aí vai dar o quê? 32, né? kg. Ó, preste bem atenção que eu estou colocando a unidade que eu estou fazendo. Certo? Aí, nós vamos começar a fazer algumas coisinhas. Né? Vou colocar massa. Vou botar. Eu não vou propagar o erro de tradução, não. Vou colocar massa. Massa, quilograma. Né? E aqui, o número.
pessoas, né? De estudantes. É estudantes? É, estudantes. Certo? Beleza. O que você tem que fazer agora? Eu vou fazer primeiro do jeito que eu fiz, tá? Você vai ter que escolher quantas categorias você vai querer fazer. Tudo bem? Então, como é que você vai ver? Você vai ver por aqui. Geralmente, as categorias, elas estão entre 5 e 20. Então, você pode dividir essa amplitude, esse segmento de reta, em 5 ou em 20, em 5 até 20 partes. Né? Claro que você pode dividir por 30, dividir por 50, por 100, por quanto você quiser. Certo? Só que quanto mais divisões você fizer, mais trabalho você vai ter. Mas, em compensação, seus dados podem ficar bem melhores trabalhados. Certo? Mas só que, às vezes, nem sempre a precisão tão precisa, como você quer, absoluta lá, é necessário fazer na prática. Porque você geralmente quer estimativa de alguma coisa. Tudo bem? Então, bora calcular aqui a amplitude de classe. Amplitude de classe. Eu pego esse número, esse intervalo, certo? No caso, eu dividi em 5. Eu encontrei o número, calculadora, 6,4. Ó, 6,4, certo? Perceba que nos dados que estão aqui, não tem vírgula nada. Então, eu vou ter que usar o critério de arredondamento. Então, isso aqui vai ser aproximadamente o quê? 6. Certo? Vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Professor, o senhor está escrevendo algo no quadro? Quê? O senhor está escrevendo algo no quadro? Pô, tá vendo não? Não, só dá para ver a tela que o senhor compartilhou. Quando você compartilha a tela, a câmera ela volta para a tela do computador. My bad. Para mim está causando muita estranheza isso, o senhor explicando e só com a tela, e por isso que eu decidi perguntar. Não, tudo bem. É porque é a primeira vez que eu faço isso. Tá, valeu. Suave, de boa, viu? Então, olha só. Na verdade, não é 6, né? Então, ó, eu tenho aqui a amplitude que eu calculei, que é o número maior menos o número menor. Certo? Isso dá 32 quilos. Então, preste atenção que eu estou deixando em quilograma. Fiz a tabela. Né? Massa em quilo, para não falar peso, porque está errado, é erro de tradução, e aqui é o número de estudantes. Tudo bem? Agora eu vou escolher qual a categoria que eu vou fazer. Como o livro diz que é entre 5 e 20, para não ter muito trabalho, porque o que importa para mim é o como fazer, aprender como fazer e não ser preciso nesse momento, então eu vou escolher o que tem menos, porque eu quero menos trabalho. Então eu vou dividir essa amplitude em 5 partes iguais. Então vão ser 5 categorias. 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Quando a gente faz essa divisão de 32 dividido por 5, nós temos 6,4 quilogramas. Certo? Isso é, perceba, nós não temos nos números lá o número vírgula alguma coisa. Então eu vou arredondar ele para o grau de certeza que eu tenho. Então isso aqui vira 6, porque ele é 4, né? 0, 1, 2, 3 e 4 arredonda para baixo. 5, 6, 7, 8 e 9 arredonda para cima. Então
ficar 6. O que significa dizer isso? Agora eu vou pegar aqui na minha tela. Não vou compartilhar com vocês, não. Depois vocês anotam. Eu vou pegar o menor resultado, que é 59, certo? O que significa isso aqui? Significa que a partir desse aqui, eu vou contar 6 números depois. Que dê 59, 50, né? Aí eu vou fazendo isso daí. Aí eu vou até 65. Tudo bem? Vou até 65. Depois disso, perceba o erro. As coisas estão dando de uma unidade em uma unidade. Então aqui vai ficar 66. Certo? Vai até 72. Aqui vai ficar 73. E vai até 79. Aqui vai ficar 80. E vai até 86. Aqui vai ficar 87, certo? E vai até 93. Tudo bem? Aqui é o total. Quanto é que tem que dar esse número aqui? Aí você vai ter que olhar na tabela. Tá vendo aqui, ó? Ele está dizendo 40 estudantes. Certo? Ele está falando 40 estudantes. Então, se ele está falando... Se ele está falando 40 estudantes, então significa que aqui tem que ser 40. Entendeu? Sim, o maior pode ser 91. É o 91, tá? Mas só que você não está pegando o valor, porque, ó, se você pega o 90, o Pierre que perguntou, tá? Se você pega o 91, olha o que eu falei no começo, já tem um erro de tradução. Você veio de uma escala, tá, de pés e veio para centímetros. Tudo bem? 91, o erro associado do parâmetro feito, que não está mostrando, mas é 0,5, então ele pode ser 91,5. Então ele vai estar fora desse intervalo se você colocar o 91. A ideia é você agrupá-los de tal forma que todos os números, mesmo com a incerteza dele, eles estão dentro do intervalo que você pré-definiu. Tudo bem? Isso vai gerar erro, mas ele vai diminuir o erro. É o erro de grupamento. Tá legal? Então não é coisa. Eu peguei esse aqui, o menor, por pegar. Eu quis fazer isso. Tá? Poderia, se eu quisesse, se você se sentir desconfortável, você pode colocar 58. Perceba que, pelo fato de eu fazer isso, eu já vou cometer um erro. Tudo bem? Só que eu vou cometer um erro de agrupamento maior só nesse número, porque ele pode estar em 58,5. Tudo bem? Tá? Então, eu poderia ter escolhido um número antes do menor. Ou 2, 3 números, não importa. Quanto eu quisesse. Só que eu não vou escolher muito, porque senão vai fazer sentido, mas
Eu poderia ter escolhido. Eu cometi esse erro aqui, porque eu peguei ele como referência. E eu fiz dessa forma para mostrar que se você fizer isso daí, a sua representação ela não vai estar errada. Ela só vai ter alguns erros. Então eu estou fazendo isso para pontuar algumas coisas. Quando eu for usar o exemplo do livro, você vai ver que ele não faz esse negócio. Ele não usa o limite inferior, como eu coloquei como referência. Mas que bom que você viu isso aí. É importante. Geralmente o pessoal não vê, não. Tem que falar depois que eu fiz isso de propósito. Tá? Beleza? Então, quando eu vou fazer isso daí, aí você vai ter que vir aqui Você vai ter que vir lá na tabela. Vou botar a tabela de novo para vocês. Aí você vai ver quais são os números, quantos números tem entre 59 e 65. Aí você vai ter que procurar aqui dentro, tá? Contar e escrever lá. Bem, eu já fiz o cálculo. O cálculo eu já fiz. Então aqui vai ter 5, depois 12, depois 14, depois 6 e depois 3. São isso que apareceram. Tudo bem? Ó, eu falei que o ponto médio é um ponto importante. Né? Vamos calcular o ponto médio para cá. M1, qual é o ponto médio da classe? 59 mais 65 dividido por 2, certo? Isso daí vai dar 62. O quê? Quilogramas. Preste atenção que você está calculando as coisas daqui. Então, as coisas daqui, ela tem unidade. Quilogramas. Certo? Aí, tecnicamente, você vai ter que fazer, somar esse, como é o 2. Soma esse, com esse, divide por 2 e coloca aqui. Eu vou ensinar uma outra forma de fazer. Tá? Mas se quiser fazer dessa forma, tudo bem. Percebam aqui, ó. Esse número está bem na metade dessa classe. Se você pegar esse número e diminuir daqui, vai ter, ó, 60, 61, 62. Então, ele está o quê? 3 unidades. Certo? Então, todos os pontos médios, porque eu não dividi em 5 partes iguais, então os intervalos são os mesmos. Existem distribuições que o intervalo não vão ser o mesmo, são coisas assimétricas. Mas nesse caso aqui, eu fui divididas em coisas iguais. Por isso que eu falei, vai depender muito dos dados que você tem. Tá? No caso desses dados, dá para fazer assim, porque eles são a mesma amplitude. Tá? Então, quando você tira essa diferença, você tem 3. Tá? Significa dizer que do limite inferior de cada classe é só você andar 3 unidades. Então, aqui você soma 3, 66 mais 3, 69. Certo? Bem? Aqui, 76. Aqui, 83. E M5
90, né? Tudo bem? Esses são os pontos médios. Tá? A questão, tecnicamente, não pede para fazer isso. Mas já vamos fazer, porque a gente vai, na próxima aula, fazer o diagrama. Então, para não ter que voltar a tabela de novo, aí eu já estou colocando aqui, tá bom? Então, você tem isso aqui. Perceba que é mais fácil, né? Em vez de você fazer uma soma e uma divisão, você só faz uma soma normal. Então, fica mais fácil de fazer assim. Tudo bem? Esse é o jeito que eu fiz. A representação do instantâneo. Segunda-feira você vai ver a diferença dele para o outro. Agora eu vou abrir, separar o quadro aqui. Vou pegar como o livro fez e vou explicar o que ele fez. Nós fizemos a mesma coisa até aqui. E o mesmo procedimento aqui. Só que o autor, ao invés de dividir por 5, ele dividiu por 12. Tá? Então, significa que a amplitude da classe dele vai ser 32 quilogramas dividido por 12. Tá? Isso vai dar um número quebrado, que vai dar 2,66. Na verdade, ele vai dar uma dízima aqui, né? E isso aqui fica aproximado para 3 quilogramas. Tudo bem? Três quilogramas. O que significa isso daqui? Que a partir do número que ele vai pegar como referência, certo? Você vai contar 3 e vai fazer a classe. Passa 1 contra 3 e vai fazer a classe. Então, aqui vai ficar a mesma coisa. Massa. Número de estudante. Eu vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Beleza. Tranquilo? Certo? Então, beleza. Ele escolheu 57, certo? Ele fez isso porque ele quer coincidir o ponto médio com algum dado real. Então, ele escolheu fazer isso. E mais, pelo fato de eu ter escolhido isso aqui, esse meu jeito está menos preciso do que esse por duas coisas. Primeiro, por aqui, era para eu ter colocado 58, para ficar melhor, para evitar esse erro, mas como eu já fiz, vou deixar, não foi proposital. Né? E eu dividi em 5 categorias. Se eu tenho mais categorias, então eu tenho um intervalo menor, então o erro de agrupamento que eu cometo, que é cometido, é menor. Certo? Mas isso aqui é quando você tem tempo para fazer. Quando você não tem tempo para fazer, você faz cuidado. Tudo bem? Então ele escolheu esse número para esses dois motivos.
aí não vai ter o problema da incerteza daqui. Ele vai estar dentro do intervalo que ele planejou. Aí o dele vai ficar, né? 59, 57, 58, 59. Sempre assim, tá? 60. Ele vai voltando. 62, 63, 63, 64, 65. 65, 66, 67, 68. 68, 69, 70, 71. 72, 72, 73, 74. 75, 76, 77. 78, 79, 80. Né? 81, 82, 83. 84, 85, 86. 87. 87, 88, 89. 90, 91, 92, 93. Certo? Perceba que coincidiu aqui. Certo? Tudo bem? Se eu tivesse pego aqui, não seria. Ele estaria deslocado a unidade para cá. Né? Perceba, 57, 58, 59. Quando ele faz isso, ele colocou três unidades atrás. E ficou exatamente na 93 que eu fiz da outra. Tudo bem? Se ele tivesse escolhido isso aqui como eu escolhi, aqui teria dado 3, seria ser 96 aqui no final. Tá entendendo isso aí? Ó, 92. 92. Olha o que é. Certo? Porque ele pegou 3. Ele pegou 3. E a diferença foi de 1. Tá? Beleza. Fazendo isso, você vai ter que voltar na tabela e vai ter que contar as coisas, de uma por uma. Eu já peguei aqui o resultado e vou colocar. Assim, 1, 2, 4, 6, 8, 5, 4, 2, 3, 1, 2. Perceba que algumas similaridades entre os dois diagramas. Né? As duas tabelas de frequência, na verdade. Existe um número mais alto, certo? Onde tem mais gente em uma determinada classe. Aqui nós temos 14. O maior aqui, ó, é 8. Só que aqui só está de 72 e 74. Aqui está de 73 e 79. Então você vê aqui até maior. É como se ele pegasse os dois aqui e um pouco daqui. Se você fizer essa análise, você vai ver que ele tem similaridade um diagrama com o outro. Só é estilos diferentes de representar a mesma coisa. Certo? Vai ganhar a parada quem apresentar mais bonito, né? Porque às vezes o dado, eu já vi gente que os dados estavam melhor do que os dos outros, só que o pessoal gostou mais da apresentação do outro, porque o cara não soube fazer o tratamento de dados.
Porque para fazer tratamento de dados de uma forma que o público goste, aceita com facilidade, requer tempo. Não é só sua habilidade matemática, você também tem que fazer a sua lábia, né? Para incrementar. Então, nem todo mundo tem isso. Eu não tenho isso. Mais direto. O total tem que ser 40. Tudo bem? Tranquilo? Então, esse aqui é o diagrama de frequência. Tá? Por falta de espaço, não vou calcular o valor médio. Façam como exercício. Então, você vai pegar esse somado com esse, vai dividir por 2. Vai colocar lá, massa 1 do livro. Vai até mudar o N. Você botar o N igual, pode botar N barra ou N alguma coisa para diferenciar. Isso aqui foi o jeito que eu fiz, isso aqui é o jeito que o livro está fazendo. Seja livre para fazer da melhor forma possível para você. Tá? Faça tudo isso e na próxima aula nós vamos fazer a comparação dos dois Instagram. Beleza? Alguma dúvida? Vocês já perceberam que dá trabalho, né? E é fácil você se distrair com essas coisas. Vou parar a gravação aqui. Eu vou só falar um negócio que não interessa para o YouTube. Tá? Boa noite. Quem vai sair?